Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Aconselhai-vos. Esse é um canal sobre aconselhamento da Igreja Presbiteriana da Lapa. Meu nome é Matheus Solino e esse é o nosso segundo vídeo da série sobre mudanças. No primeiro vídeo nós vimos a motivação que nós precisamos ter para mudar aquilo que precisa ser mudado. E a principal motivação é que Cristo nos chama para uma nova vida. Cristo nos chama para abandonar o velho homem. O que é isso? Abandonar as velhas práticas, as velhas vontades, a velha maneira de pensar e aprendermos então com Jesus Cristo, sendo discípulos dele, como viver essa nova vida que temos nele. Os nossos desejos mudam, a nossa vontade muda, a nossa prática muda, as nossas palavras mudam, tudo muda, porque nós fomos feitos novas criaturas em Jesus Cristo. Então, no primeiro vídeo nós vimos essa motivação que nos impulsiona a mudarmos. Todos nós temos problemas com mudanças, todos nós já deixamos planos pelo meio do caminho, e continuamos com velhas práticas que nós temos que mudar, que nós sabemos que temos que mudar. Nesse segundo vídeo, nós vamos aprender um pouco como identificar exatamente essas práticas. Vamos ver então. Então, agora que você já sabe que precisa mudar e que você é chamado para uma mudança de vida, a gente precisa saber exatamente o que é necessário mudar. Você pode estar meio perdido e às vezes você acha que alguma coisa, uma característica você tem que mudar, às vezes você acha que aquilo é da sua natureza mesmo, é de quem você é, faz parte da sua personalidade, então você não tem como mudar aquela coisa. A primeira coisa que a gente precisa então é de um padrão. A gente precisa de alguém que nos fale o que é correto e o que é errado, o que são as práticas aprovadas e o que são as práticas rejeitadas. Isso com certeza a gente só encontra nas Escrituras. O homem não vai fazer isso porque o homem está sempre mudando. A sociedade está sempre em mudança e o que era considerado certo pode hoje ser considerado errado e amanhã pode passar a ser uma prática não desejável e depois volta a ser moda. E então o homem está sempre mudando. O homem não pode ser a base do que é certo e do que é errado. A palavra de Deus, sim, é a base para o que é certo e errado. Deus nos fez com o propósito de adorá-lo. E ao adorá-lo, nisso está incluso a obediência. Nós devemos obedecer a Deus. Então nós temos um padrão para seguir, que é o padrão da palavra de Deus. Vamos ver uma parte do Salmo 119. Aquele salmo que você conhece que é longo, mas muita gente não lê, porque fala, é longo mesmo, não vou ler. Mas ele é lindo para nos mostrar a necessidade de conhecermos a palavra de Deus. No Salmo 119, do 33 ao 37, o salmista vai expressar como Deus guia a nossa mudança através da sua palavra. Ele diz assim então: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e seguirei até ao fim. Os decretos aqui é a lei de Deus. Dá-me o entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Então a vontade de Deus, o padrão de Deus só pode ser conhecido na sua palavra. É ali que Deus expressa o que é certo e o que é errado, como nós devemos viver, como nós não devemos viver, no que nós devemos pensar e o que nós devemos almejar. Então a gente está falando da lei de Deus. E muita gente pode pensar que a lei de Deus é uma parte lá do Antigo Testamento
que até não serve mais pra gente, a gente só tem que olhar Jesus pra frente. E se você pensa assim, tenho que te dizer que você está errado. O Antigo Testamento faz parte da revelação de Deus. Ali Deus também se mostra quem Ele é. Não por acaso, quando Jesus nos Evangelhos vai mostrar o padrão de Deus, como que as pessoas deveriam viver, ele está sempre trazendo um texto do Antigo Testamento ou o próprio mandamento, né? Algum dos 10 mandamentos. O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo com certeza aqui tinha em mente todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Paulo conhecia toda essa escritura e ele diz que toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. A lei de Deus ela é resumida nos 10 mandamentos, mas ela é toda a revelação de Deus. Ela é a declaração da vontade de Deus. E hoje nós, em Cristo Jesus, nós não devemos mais cumprir a lei para sermos salvos. Ninguém pode fazer isso porque ninguém é perfeito. Só Jesus conseguiu cumprir a lei inteira de Deus, a lei de Deus de maneira perfeita. Porém, a lei de Deus serve hoje como uma regra de obediência para nós. Se nós queremos viver de maneira mais parecida com Jesus, nós devemos viver segundo a lei de Deus, porque Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Então, vamos um pouco desmistificar essa coisa de lei de Deus, coisa lá só para Israel, no Antigo Testamento. Não, a lei de Deus, como Davi diz no Salmo 19, ela vivifica a alma, ela renova a alma. Então, nós ganhamos vida quando encontramos prazer na lei de Deus. Então, primeira coisa que você precisa saber para encontrar o que você precisa mudar na sua vida é conhecer a palavra de Deus. É ali que você vai achar o padrão. É ali que você vai achar se o seu comportamento está certo ou está errado. Se os seus desejos estão certos ou estão errados. É ali que você vai achar o padrão de como viver uma vida que agrada a Deus. E aqui eu quero te estimular não só a ler a palavra de Deus, mas a estudá-la, a ir a fundo, a buscar pessoas que te ajudem a cavar nas escrituras a sua riqueza. Muita gente lê a palavra de Deus e até sabe muitos trechos da palavra de cor, mas não conseguem aplicar isso na sua vida, não conseguem ir para os próximos níveis, vamos assim dizer. Cavar um pouco mais fundo e encontrar aplicações, e encontrar conexões entre os trechos da Bíblia. Então, se você lê a palavra, mas você não consegue estudar a palavra de Deus, que nem a gente estuda para a escola, para a faculdade, para o trabalho, procure alguém, procure o seu pastor, o seu presbítero, procure um amigo que você sabe que faça isso e procure alguém que vai te ajudar a estudar a palavra de Deus, porque é ali que você vai achar o padrão, se você está no caminho correto ou se qual comportamento seu está fora do padrão de Deus. Além, então, de estudar a palavra de Deus para a gente saber qual é o padrão que a gente deve seguir na nossa vida, a gente precisa orar. A gente precisa orar, suplicar ao Espírito Santo que Ele nos guie nisso. E a gente pode orar pedindo isso porque o próprio Deus prometeu que o Espírito Santo nos ajudaria a cumprir a vontade dele. E em Ezequiel 36, 27, diz assim: porei dentro de vós o meu espírito,
e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos ajuda, ele nos guia a andar nos estatutos de Deus, que é a lei de Deus, é o decreto de Deus. Esse é o mesmo Espírito Santo que teve o poder, que tem o poder, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, conforme Paulo diz no capítulo 8 da carta aos Romanos. Esse é o Espírito que vive dentro de nós e que nos foi dado para ser esse nosso guia, essa nossa ajuda, essa pessoa da Trindade que vive dentro de nós e que vai nos guiar no caminho da verdade. Então, meu irmão, se você já sabe que você tem que mudar e você encontrou a motivação correta para mudar, agora se analise, olhe para as Escrituras, veja qual é o padrão de Deus e o que em você precisa mudar para se conformar ao padrão de Deus que é revelado nas Escrituras. Você não vai fazer isso sozinho, como nós já falamos no primeiro vídeo. Quem vai te ajudar nisso é o Espírito Santo. E você precisa pedir a ajuda do Espírito Santo. Você precisa reconhecer que sozinho você não pode executar essa mudança. Que você precisa da ação de Deus. Até o próximo vídeo, nós continuaremos falando sobre mudança. Fica com Deus.